Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor nosso Deus, abençoa-nos uma vez mais e que a bênção de Tua palavra possa vir de encontro às nossas necessidades e que o Senhor nesta hora nos conduza a passos verdejantes. Necessitamos deste alimento espiritual para viver, Senhor, e nesta hora, nesse tempo que vivemos, Tu mesmo tens vindo, tens descido a esta terra para ser o nosso mestre, nosso guia, nosso professor, nosso pastor, nosso evangelista, nosso profeta, Tu sendo tudo em todos no meio do Teu povo, cumprindo assim a Tua palavra para este tempo final. Nos regozijamos, Pai, com o entendimento que Tu nos tem dado sobre esta palavra, a qual tens tornado cada vez mais viva dentro de nós. Então, que isto que é vivo se torne eficaz, que possa produzir aquilo que deve ser produzido em cada um na vida dos Teus filhos. Oramos pelos irmãos que estão em necessidade, oramos por aqueles que estão doentes, e Tu sabes, ó Deus, a necessidade de cada um. Colocamos diante de Ti o agradecimento de cada irmão e cada irmã pelo livramento e pela misericórdia que o Senhor tem estendido, pelas portas que só Tu pode abrir para nós entrarmos, e por aquelas que Tu fechas para que ninguém mais nos acompanhe. Te pedimos humildemente no nome de Jesus Cristo que o Senhor nos ajude uma vez mais a compreender Teus mistérios que têm sido revelados neste tempo, e que esta compreensão nos torne mais humilde, mais justo com a justiça do Senhor, mais santo, separado de tudo quanto é ruim e mais próximo do trono da graça, do trono da misericórdia. É o único lugar de refúgio, Pai, é estarmos na Tua presença, e rogamos que o Senhor nos ajude uma vez mais nesta hora para estar na Tua presença, com perdão dos nossos pecados através do sacrifício, do sangue derramado de Teu Filho Jesus Cristo. Nós oramos neste nome e Te pedimos. Amém. Amém. Vocês podem sentar. Aleluia. Louvado seja Deus. Passamos 14 cultos estudando o sermão do irmão Branham, e estou já sendo este agora o terceiro culto que estamos estudando o sermão do reverendo Oliveira, com o título O Cumprimento de Deus. Nós começamos lá em Sertãozinho, no culto que tivemos lá no outro fim de semana, continuamos aqui, e eu acredito que teremos uns 2 ou 3 cultos ainda para meditar nestes ensinos de um mestre que Deus colocou para a igreja. Tem pessoas que dizem que não necessita de mestre, porque eles dizem o Espírito Santo já é nosso mestre, e William Branham disse isso está errado, porque se fosse dessa forma ele não teria dito que enviaria mestre para nos ensinar. Então, se temos que ter o quíntuplo de Efésios em andamento, em movimento, levando a igreja ao aperfeiçoamento, então nós, como pregadores da palavra, o que temos que fazer é colocar nas mãos das pessoas, colocar diante de vocês o ensino destes homens que têm sido levantados por Deus para nos guiar em toda a verdade, porque é assim que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade, é usando vasos para nos falar a respeito das coisas que Deus tem revelado através de um profeta, certo? Na questão do cumprimento de Deus, nós temos aprendido várias coisas. Estudamos capítulos, quase o capítulo inteiro do livro de Isaías. Falamos sobre o novo céus e nova terra e tantas coisas profundas sobre os selos, sobre o cumprimento da profecia para este tempo. E se você está aí com a sua Bíblia no jeito, nós vamos ler, nós vamos estudar alguns versículos aqui, começando com 1 Coríntios capítulo 13, você que tem aí sua Bíblia para meditarmos, porque você tem que observar aonde o ensino está te levando, mostrando para vocês as realidades de Deus. E o ensino está te levando para dentro da Nova Jerusalém, aquilo que está no futuro,
se torna uma realidade para você hoje. E isto faz parte de fé, faz parte de revelação, que é a prova das coisas que não se veem. A fé, a revelação que Deus te dá, te leva a levar para o invisível. Aquilo que os outros não podem ver, você vê pela fé. E se a revelação que Deus tem te trazido nesta hora não te mostra dentro da Nova Jerusalém, porque você não estará lá. Não é questão, não é hora de você duvidar da sua filiação em Deus. Ele veio para te dar esta fé. É com isso que nós estamos lidando bem aqui, quando estamos falando sobre o cumprimento de Deus. Estamos bem na Nova Jerusalém, que é para onde nós estamos indo. Amém. Abraão, o pai da fé, ele caminhou por uma terra que, como peregrino, estava em busca de uma cidade cujo artífice e construtor era Deus. Ele morreu sem ver esta cidade, mas pela fé ele entregou sua vida, ele testificou que isto era a verdade. Isso passou para o Novo Testamento, e esse Novo Testamento fala desta hora quando a descendência de Abraão, os filhos de Abraão, pela fé, com a mesma, filhos da mesma revelação, fariam a mesma coisa. Caminhariam nesta terra como um peregrino, como forasteiro, mas tendo sua mente fixa em Deus e sua palavra. Então vamos para a nossa leitura. Agora, no cumprimento de Deus, vamos ler em 1 Coríntios 13, para começar, no versículo 19, que diz assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser grande, acabei com as coisas de menino. Interessante isso, não é? Isso se trata para o povo desta hora, isto é para esta hora, bem aqui na qual você está vivendo. Você sabe, sem mais brinquedos de criança, sem mais brincadeira infantil. Isso estamos tratando dentro do conhecimento de Deus. Chega de brincar, chega de agirmos como criança, sem mais falar como criança. E isto ficou até mesmo como uma repreensão nos cultos passados, quando conversei com alguns irmãos, em alguns momentos de descontração, quando eles estavam pescando, simulando uma pescaria, né? Porque mesmo sabendo que o rio não estava para peixe, mas insistiram em pelo menos ficar na beira do rio, e fiz algumas perguntas sobre o milênio, e é claro que as respostas que se obtém são respostas infantis, de criança, como se ainda não tivesse escutado nada sobre o milênio. E eu disse, preguei sobre isto, temos 3 cultos sobre isto. Como será o milênio? Quem estará no milênio? O reino milenial. Porém, com o passar do tempo, as pessoas se esquecem dos pontos definitivos, né? Das equações feitas, da somatória da escritura, da palavra profética, e se esquecem das definições que foram dadas, não é? Quando temos lido na escritura e explicado a respeito disso. Então, que isto seja como uma repreensão para todos nós, não mais linguagem de criança. Temos que ter um linguajar adulto, saber do que estamos falando, saber o que vai acontecer lá. Não temos que misturar com imaginações, não temos que misturar a realidade de Deus com teologia humana, não temos que misturar a verdade do nosso Deus com interpretação de filósofos, sejam eles quem forem, É tempo de chegarmos à maturidade, é tempo de filhos de Deus se manifestarem nesta hora, com linguajar adulto, não mais com imaginações, com sonhos. Veja, ok, vamos um pouquinho mais para o livro de Malaquias, no capítulo 3, vamos ler o versículo 16. Eu sei que isto aqui foi onde nós concluímos na reunião passada. Malaquias capítulo 3, versículo 16, que diz assim: então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro,
Você sabe, esses que temem ao Senhor estarão em comunicação, falando um com o outro. E é claro que terão que estar falando das coisas que aprenderam. E é claro que não pode ser um linguajar infantil. Não pode ser um linguajar de criança. E o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus. Claro que isso se trata da noiva. Isso se trata da noiva de Jesus Cristo. E nunca foi dada uma definitiva revelação sobre a noiva de Jesus Cristo, a não ser nos dias quando o sétimo anjo tocou sua trombeta. Antes disso não foi dada nenhuma revelação a respeito da noiva, apesar de que Paulo falou desta noiva. Apesar de que em Gênesis está falando sobre esta noiva. Porque tudo que começou, tudo que existe hoje, teve um princípio e está registrado no livro de Gênesis. Seja o que for que exista hoje. Está lá registrado no livro dos começos, no livro do princípio. Deus está dizendo, eles serão meus, estes que temem o nome do Senhor. Claro que isto está se tratando da noiva. Diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho, que o serve. Então voltareis, foi aqui que eu parei no culto passado. Então voltareis. Em outras palavras, ele está dizendo, então vocês vos convertereis. E é claro que esta conversão, que o Yambrana falou que é dar meia volta, converter-se ou arrepender-se, é você estar em uma certa direção e você dá meia volta, não é? E deixa de caminhar para aquele lado, deixa de fazer determinadas atitudes. Deixa de fazer determinadas coisas. E se trata de conversão, converter. E se tem uma coisa que faria com que os filhos de Deus hoje fossem convertidos, era a mensagem de um profeta. Era a mensagem do último dia. Porque a mensagem de Elias viria para isto. E convertereis os corações dos filhos aos seus pais. Eles estavam indo numa determinada direção, num determinado aprendizado. Mas quando eles ouvem a mensagem, eles se convertem, eles voltam. Vê? Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Somente os que voltam, somente os que se convertem, podem saber a diferença entre o justo e o ímpio. O que isto acontece? Observe que isto é algo tão fino. Se você entender o cumprimento da palavra profética, porque isso diz para todos nós que no último dia haveria um povo que seriam realmente convertidos. Eles não apenas se convenceriam de alguma coisa, eles realmente se converteriam, mudariam de atitude, mudariam de opinião. E é claro que estas pessoas não iam substituir um pensamento por outro, uma ideia por outra. Estas pessoas só se convertem porque eles entregam a si mesmos, eles se entregam nas mãos de Deus, a tal ponto que os seus pensamentos não valem nada. Suas ideias pessoais, suas concepções, o que você acha sobre isso ou sobre aquilo, não vale. Você coloca Deus em primeiro lugar, isso significa que você deixará Deus pensar por você. Ou você morre, a ponto de você pensar os pensamentos de Deus. E é claro que para você pensar os pensamentos de Deus, terá que haver uma mudança na tua natureza. Deus terá que dar a você novo entendimento, novo pensamento. Foi o que Ele prometeu. Ele disse, vos darei um novo coração, vos darei um novo espírito, e então colocarei em vocês, darei a vocês do meu espírito, diz o Senhor. Deus então muda o nosso coração, que é nosso entendimento, e é claro que Ele não vai nos forçar a isso. Ele pede para você, filho meu, dá-me o teu coração. Ele pede. Deus é educado. Ele não vai chegar, bater o pé na porta e te pegar pelo colarinho.
Deus é educado, Ele bate na porta e espera que você entre, ou aliás, que você abra para que Ele entre. Vê? Vos darei um novo coração, que é um novo entendimento. Veja, lhe darei um novo espírito. William Brandt disse, são novos desejos. Novo desejo, ou uma nova maneira de pensar. Novos desejos que vêm por causa de uma nova forma de pensar. E se esses novos desejos estarão relacionados com o sobrenatural, se esse novo desejo está relacionado com as coisas sagradas, com o espiritual, é claro que teu pensamento natural, como homem, como mulher, nunca provocará nada de bom para com Deus. Terá que haver uma mudança de pensamento, uma mudança de entendimento, realmente uma conversão. E aí sim virá novos desejos, porque tu tem novos pensamentos. Veja, Deus coloca em você novos pensamentos. Isso provoca em você novos desejos. E esses novos desejos é fazer o que é certo. E você só pende para fazer o que é certo porque você começa a aprender a fazer diferença entre justo e injusto. Talvez na sua Bíblia aí esteja o ímpio. Vê? Você começa a ver a diferença entre o santo e o profano, entre salvos e pecadores inconversos, perdidos. Se você não tem isso, você então será enganado. Você não sabe quem é certo, quem está errado. Você troca tudo. E este é o problema neste tempo. Aqueles que não recebem este entendimento, aqueles que não recebem o entendimento de Deus, o espírito de conhecimento, de sabedoria e de revelação, você sabe o que acontece com estes? Estes serão enganados, uma vez que os dois espíritos estariam parecidos. Isso não quer dizer que o espírito de Cristo desce a algum nível, mas significa que o espírito do anticristo procura religiosamente subir a alguns níveis até estar equiparado diante dos olhos naturais daqueles que não têm Deus, a ponto deles pensarem que o diabo é Deus, que a interpretação do diabo é a grande revelação de Deus. E eles não conseguem notar a diferença, e é por isso que eles são enganados. Mas estes, a noiva, que se convertem realmente pela mensagem do último dia, eles sabem a diferença. Eles sabem, eles entendem o que é os ungidos dos últimos dias. Porque mesmo sendo pessoas que são ungidas com uma unção correta, no entanto, eles são falsos. William Brandt explicou isso no sermão Os Ungidos dos Últimos Dias. Por as pessoas não entenderem a diferença, eles são levados, né? Eles são enganados, sugestionados e pensam que está tudo bem, quando na verdade não está. Só quem se converte neste tempo, quem está dentro desta escritura que nós acabamos de ler, e vos voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Somente este sabe a diferença entre Caim e Abel. Você tem diante de você os dois altares, qual deles está correto? Ambos estão adorando a Deus, ambos estarão lendo a Escritura, ambos estarão pregando o Evangelho, ambos estarão pregando essa mesma mensagem, mas somente o Espírito de Deus em você te mostrará a diferença em quem tem a revelação e por isto adora a Deus com a inspiração divina, ou quem não tem a revelação e está procurando adorar com o espírito religioso, o mesmo espírito que estava sobre Caim e que está sempre pronto para matar, para difamar, para perseguir. Veja, e assim sucessivamente. Você saberá a diferença entre Caim e Abel. Você saberá a diferença entre os sacrifícios. Você entenderá quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Deus está te levando para o cumprimento dele mesmo. Deus está nos preparando para adentrarmos ao milênio. Deus está nos preparando para entrarmos na Nova Jerusalém. Tudo bem? Vamos ler em Hebreus capítulo 5, versículo 10. Vamos prosseguir um pouco mais aqui, lendo e comentando um pouco a respeito desse sermão
tão precioso do reverendo Oliveira. Em Hebreus capítulo 5, versículo 10, está escrito: chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porque vos fizestes negligentes para ouvir. É assim que os meninos fazem, não presta atenção. Você tem que estar chamando a atenção, crianças. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os princípios elementares das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimente de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm o sentido exercitado para discernir tanto o bem como o mal. Você vê isto? Exercitados nos sentidos. Seus sentidos são exercitados para o discernimento. Você sabe que discernir é julgar. Discernir é julgar. E o juiz desceu à terra deste tempo e trouxe o julgamento, trouxe discernimento. Agora, se o julgamento, se o parecer dele não é suficiente para nós, o que estamos buscando, o que estamos esperando? O julgamento ele já deu, a sentença ele já deu, o seu parecer ele já deu através de uma mensagem. Você tem isto em suas mãos. O que mais você quer pensar, imaginar? Haverá um momento, portanto, em que você irá deixar as doutrinas elementares, os princípios elementares de Cristo, as coisas de bebê, que todo mundo fala. E parece que porque todo mundo fala, você tem que falar também. Parece que porque todo mundo adere, você tem que aderir também. Parece que porque todo mundo diz que tal moda é a mais bonita, então todo mundo vai ter que usar. É o momento em que, se a maioria diz que vai para a esquerda, você também decide ir para a esquerda, para acompanhar a maioria, para não ser o pássaro raro, para não ser o chato, para não ser isto, para não ser aquilo. É o momento das pessoas discordarem de algo e nem saber por que discordam. Mas por que você está discordando? Não, porque eu vi também fulano discordar. Ora, você tinha a sua ideia sobre algo, você tinha o seu parecer sobre um tema, e de repente você muda, só porque você viu outras pessoas discordarem daquilo, você também começa a discordar. Que tipo de pessoa é você que não tem nem um fundamento, ou não sabe em que está fundamentado? Se tem algo do qual nós não podemos nos mover, esta é da palavra de Deus, esta é da verdade das Escrituras. É o momento de deixarmos de lado as doutrinas ou os princípios elementares de Cristo, porque muitas coisas sobre a doutrina é ensinamento para criança, para iniciante, e é de fazer raiva, vergonha, quando você vê as pessoas dentro daquele mesmo quadro do que Paulo fala. Já era para vocês serem mestres no ensinamento, no entendimento, e tenho que vos falar como se ainda fossem crianças, as coisas de bebê que todo mundo fala, mas que realmente nada sabe a respeito. Sim, hoje você encontra muitos argumentos, as pessoas falando sobre muitas coisas, muitos temas complicados, mas eles não sabem do que estão falando. É assim que é uma criança, ela ouviu alguém falar e ela começa a repetir aquilo, mas ela nada sabe a respeito. É o que vemos muita gente falando sobre grandes mistérios, grandes revelações. Encontramos muitos pregadores repetindo outros a respeito dos selos, dos trovões, do novo nome, de terceira etapa, divisão da tenda e tantas coisas. Eles sabem do que falam? Eles sabem do que estão falando? E você falará sobre Melquisedeque,
Este é um tempo, a revelação que Deus tem trazido para você é de uma forma tal que você, quando lê as palavras de Paulo, você sabe do que ele estava falando a respeito de Melquisedeque. Hoje, se você prestou atenção no aprendizado que você teve ao longo dos anos, você falará sobre Melquisedeque e entenderá do que está falando. Se um diz que Melquisedeque é apenas um sacerdócio, uma ordem sacerdotal, se outros dizem que Melquisedeque era Jesus, se outros dizem que Melquisedeque era um rei, era isto ou aquilo, que revelação você tem recebido, na qual você está firmado? Quem era Melquisedeque? Quem foi Melquisedeque? E se você sabe quem ele foi, então você sabe quem ele é. E por isso a pergunta do William Branham é: quem é este Melquisedeque? Não aquele, mas este. Porque Melquisedeque, nesse tempo do fim, veio, como ele foi em pessoa falar com Abraão, ele veio também ministrar noivo nesse último dia. E você será capaz de entender sobre o sétimo selo. Você será capaz de entender sobre os trovões dele. E os outros nada entenderão sobre isto. Só que as pessoas se enganam e gostam de ser enganadas de tal forma que elas vão atrás de estudo para ver o que alguém está, que tipo de estudo pesado estão dando sobre isto. Mas Deus já nos deu a revelação sobre isto, e é uma revelação completa. Eles não fazem a menor ideia, porque eles ainda falam a língua de bebê, a linguagem de criança, que só tagarelam, e é isto que são, um bando de grilos tagarelantes. Nada mais que isso. E todas as igrejas que foram para o carismático são como crianças pequenas brincando com seu brinquedo novo, não é? Agora, nós estávamos lendo em 1 Coríntios 13. Lemos antes sobre isto, quando ele disse quando era menino, não foi? Falava como menino e tal. Em continuidade ele diz: agora vemos por espelho em enigma. Versículo 12 de 1 Coríntios 13. Agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também eu sou conhecido. Ouça isto, irmãos. Ele diz: vemos em um espelho como enigma, mas então veremos face a face. E isto estava tratando deste momento em particular. Conheço em parte, conhecemos em parte, vemos por enigma. Agora, neste momento, o que você conhece em parte, nesta hora? O que você conhece em parte nesse tempo? Pensemos assim: você conhece a palavra de Deus, ou você conhece a palavra profética de Deus em parte? Vamos prestar bem atenção nisso. Havia 7 partes e 7 eras da igreja. O irmão Branham categoricamente disse: este é um livro de profecia. Sim. Então, quando ele se manifestar, quando seria isto? Se você olhar a palavra manifestação no Novo Testamento, fala sobre o tempo da grande aparição de Cristo. Fala sobre o momento da grande revelação de Jesus Cristo. Quando ele, mais uma vez, como Filho do Homem, Deus mesmo, usaria uma carne neste tempo. Então, quando ele se manifestar, essa manifestação tinha que ser face a face. Ou não seria uma revelação. Ele tinha que se dar a conhecer, como ele se deu a conhecer aos discípulos no caminho de Emaús. E até mesmo para outros, como Tomé, que teve que tocar e ver, tem pessoas que é dessa forma. Mas o que a Bíblia diz, quando ele se manifestar, e isto trata dele manifestar-se
face a face com o profeta. Só neste tempo, somente neste tempo, é que se pode falar em face a face. Sim, senhores. Quando ele revela a sua identidade, quando a identidade de Melquisedeque é apresentada diante das pessoas, quando ele se manifesta face a face, então você não conhece mais em parte, você conhece a coisa toda. Tem pessoas nessa mensagem que acham que grandes revelações têm que vir para elas para poder entender a mensagem. O entendimento desta mensagem tem vindo. A compreensão sobre Deus tem sido dada. Não importa por quanto tempo o diabo tentou personificar isto dentro da própria mensagem. Mas agora Deus diz para nós que ele se manifestou face a face. Deus estava como juiz ao utilizar o seu profeta. O profeta do Senhor disse: cada mensageiro parou em uma certa parte, e quando a palavra começou a voltar, como voltou com Lutero, ele deixou uma parte de fora. Wesley deixou uma parte de fora. Os pentecostais deixaram uma parte de fora. Isto é o que Leobrando ensina no livro da Iséria e em muitos dos seus sermões. Mas eles, com certeza, ao deixarem parte da palavra, parte da revelação de fora, eles colocaram dentro da igreja, dentro do seu ensino, um monte de pensamentos humanos, um monte daquilo que não pertencia à verdadeira doutrina. Por isso que Lutero, sendo mensageiro para o seu tempo, tendo o batismo do Espírito Santo para o seu tempo, ele continuou crendo em 3 pessoas distintas, ele continuou batizando crianças e assim sucessivamente. Deixou muita coisa de fora, deixou parte de fora, mas colocou para dentro coisas que não pertenciam à verdadeira doutrina. O Wesley fez a mesma coisa. Deixou parte da palavra de fora e colocou para dentro sujeiras, interpretações humanas para aquele tempo. No período dos pentecostais, a mesma coisa surgiu, a mesma coisa foi feita. Mas agora, cada erro é limpo. Cada erro doutrinário é purificado. Cada pensamento humano que tenta aderir às Escrituras, se agarrar como parasita à Escritura, querendo ganhar vida, e é uma vida pervertida, é a vida anticristo, antipalavra, mas ela necessita da seiva, da palavra, para poder ganhar vida, para poder viver, ou não enganaria as pessoas, ou não faria um prosélito 2 vezes mais filho do inferno, como disse Jesus. Necessita, sim, estar entranhados dentro dessa mensagem, se afiliarem a ela, pregarem ela, defenderem-na. Porém, não são outra coisa a não ser parasitas. É uma simbiose. Sem a palavra, eles não fariam nada. Sem demonstração do Espírito Santo, eles não fariam nada. Sem uma unção correta, eles não fariam nada. E eles fazem sinais, prodígios e maravilhas. E dirão: Senhor, Senhor, mas tu apoiaste nossa causa, mas tu estava lá nos ajudando. E lhes direi abertamente: apartai-vos de mim. Vocês foram apenas, utilizaram isto como uma simbiose. Eram simbiontes vocês. Ou um parasita, melhor dizendo. É desta forma que eles sobrevivem. É desta forma que crescem, que ganham adepto, que crescem em número, e assim sucessivamente. Agora diga-me, para saber a diferença entre o falso e o verdadeiro neste tempo, necessita de quê? De uma verdadeira conversão e entrega à palavra do Senhor, e entrega ao Espírito Santo. Sim, neste tempo, cada erro é limpo. Neste tempo, cada coisa que foi inserida,
Cada elemento que não faz parte do original, não importa a sua composição, é purificado. E a palavra de Deus não está mais em parte para a noiva, para o pequeno grupo, para o pequeno povo eleito. A palavra de Deus está completa para os filhos de Deus, porque tudo foi tirado dela. Quando você vê face a face, então você irá conhecer como você é conhecido. Aí você diz, mas o que eu vou conhecer? O que eu tenho que conhecer? Você vai conhecer o que está na profecia, o que foi prometido, o que Deus disse que seria. Então, quando você ver aquilo acontecer, você sabe o que é real, você sabe o que é imaginário, você sabe o que é revelação, você sabe o que é interpretação. Amém. Conhecereis como também sois conhecidos. O que temos que conhecer? O que está na profecia. E o que está na profecia? Aqui diz bem a você no livro de Efésios, que inclusive nós lemos em outro culto, Efésios capítulo 1, versículo 17. Eu acredito que muitas pessoas que ouvirem isto, antes de ler a Escritura, já saberão do que se trata. Efésios capítulo 1, versículo 17, diz assim, olha: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Só nisto aqui você já sabe a diferença sobre aqueles que têm a revelação. Você sabe só com esta leitura que existe um Deus. E esse Deus que é nosso Deus, Jesus o tem também como Deus. Porque Jesus chamou ele de meu Deus. Aqui diz o Pai. Veja, observe que coisa. O Pai da glória, este Pai da glória, que você sabe é teu Pai, Jesus o chamou de Pai. Qualquer ideia contrária disto é anticristo. Vos deu o espírito de sabedoria. É isto que está na profecia. E você terá que saber o que é isto, se você tem isto. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e da revelação no pleno conhecimento dele. Amém. Somente quem recebe isto de Deus é que terá os seus olhos, os olhos do seu entendimento iluminado, para que saibais qual é a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória na sua herança nos santos. O reverendo Liveio, quando ele prega para a sua igreja esse tipo de tema, ele diz que tanto tempo que estou pregando para vocês, eu falo com vocês, disse ele, porque vocês se assentam debaixo de mim, eu sob meu ministério, por um longo tempo, e vocês devem ser capazes de entender cada versículo em um estalar de dedos. Veja, Jesus disse que não é o servo maior do que o seu Senhor. Não é maior, mas ele pode chegar a ser como o seu Senhor. Você sabe que pode? Sim. Ele pode chegar. O discípulo não é superior ao seu mestre. Mas se o mestre não for um nicolaíta, o seu real desejo é que seus aprendizes saibam tanto quanto ele saiba. Ele sabe. Faça tanto quanto ele faz. É assim que Deus faz conosco. Ele nos eleva ao mesmo calibre que ele é, a ponto de dizer que também somos deuses. Vós sois deuses. Sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Sede santo, porque o vosso Pai é santo. Amém? Então você percebe que isto não é um tema, um pensamento, um assunto para crianças. O que Paulo diz é: nós costumávamos ver através de um espelho. Isto era em enigma, ou seja, você sabia que havia alguma coisa, você sabia que tinha que ter algo, mas você não via, você não entendia. E isto que já estava, esse clamor que já estava no seu coração, sobre o que poderia haver em algum lugar que estava fugindo da tua mente,
era o que estava sob os selos, encerrado debaixo do 7º selo. Você sabia que havia alguma coisa, mas você não podia ver, você não podia entender. E muitos diziam: a mensagem não pode ser só isso. Outros se alegravam com qualquer estudo que se lhes dava e ficavam satisfeitos. São pessoas que não se aplicam às profundezas da palavra de Deus. Mas outros não estavam satisfeitos. Sabia que tinha algo mais. Você sabia disso, mas você não podia tê-lo. Com a abertura dos selos, o 7º selo, os 7 trovões, você entra em uma revelação perfeita. Como disse o profeta: o que é perfeito tem chegado. Amém. O que é perfeito tem chegado. Isso significa: eu não entendo mais em parte. Você não sabe mais em parte. Portanto, se você não sabe mais em parte, então você sabe o que é seu. Quando você chega à compreensão de que você não sabe mais em parte, o todo de Deus tem sido dado, tem sido entregue, não importa o que Ele vai revelar amanhã, não importa a compreensão que Deus tenha para nos dar amanhã, mas o que Ele tem para nós hoje, Ele tem dado de forma completa. E assim será até quando sairmos desta dimensão. Assim será até adentrarmos no milênio. Assim será até irmos para dentro da Nova Jerusalém. As coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a você. Pertence a mim e a você para 1000 gerações. Para vós e para os vossos filhos. E você sabe, nunca houve 1000 gerações em alguma vez, que aceitasse a palavra de Deus. 1000 gerações leva para um total que seria aproximadamente 40 mil anos. Você sabe para onde estamos olhando aqui com um tempo desse? Com a contagem dessa? Com simples números redondos assim? Nós estamos olhando adiante para a Nova Jerusalém. O que Deus tem te revelado hoje é para cumprirmos a sua palavra hoje, para nós e aqueles que ouvirão de nós, aprenderão conosco, se tornarão filhos nossos. E isso adentrará para a Nova Jerusalém. Cumpriremos os estatutos de Deus hoje, porque estaremos lá naquele dia, naquele grande dia, quando as portas forem abertas para nós. Então você está pronto? Você tem que se estar pronto para se manter em movimento agora e dizer: eu estou pronto para possuir minha casa? Será que eu estou pronto para ir? Ele disse que preparou mansões para nós. Estou eu me preparando para ir? Porque ele disse: se eu for e vos preparar lugar, eu vou preparar o lugar. Se eu for e preparar esse lugar para vocês, então é claro, esse lugar não é para ficar vazio, é para vocês habitarem. Porém, não precisamos interpretar isso, e você pode muito bem pensar que não depende apenas dele ter ido lá preparar lugar. Depende de nós também, que ficamos aguardando o cumprimento da promessa, entrarmos em processo de preparação para estar lá. Porque William Branham diz: é uma cidade preparada para um povo preparado. Amém? Amém. Louvado seja o seu nome. Vamos colocar de pé. Ó Pai bendito, te agradecemos nesta hora, Deus amado, pela misericórdia tua estendida a nós. Obrigado por esta noite, obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem nos revelado, Deus. Nós não merecemos nada disso, não merecemos nenhum conhecimento que tem vindo a nós, não merecemos a vida, não merecemos estarmos com vida. E tu tens nos dado tudo isto porque tu és um Deus misericordioso. Queremos te agradecer pela vida dos nossos irmãos e companheiros de jornada, companheiros de batalha que o Senhor tem nos dado para juntos prosseguirmos nesta caminhada. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, que tu enche-nos com o Espírito Santo, que tire de nós todo o laço, tire ao nosso redor todo o laço do maligno, toda seta inflamada do maligno, que o escudo do Senhor, o escudo da fé, possa nos defender nesta hora. Ajuda meus irmãos e minhas irmãs, Pai, aqueles que ouvirem a gravação deste culto futuramente, que eles também sejam abençoados com a tua presença. Que esta revelação tua nesta hora traga para nós uma vivificação
E não importa a perseguição que tenhamos que enfrentar, que possamos enfrentar ela sorrindo e louvando ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado. No nome amoroso de Jesus Cristo, nós oramos e te pedimos. Amém. Amém. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Vem tu, chama divina, todo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês e até o próximo culto, se o Senhor nos permitir. Deus nos guarde. Ouvintes preciosos, nós estamos encerrando por hoje mais um programa, A Voz do Sétimo Anjo. Quem não tem o amor, no mundo é nada. Nós prometemos voltar amanhã neste mesmo horário e emissora, se o Senhor nos permitir. Quem tem o amor, sabe o caminho. Verdade encontrou e a certeza tem da vida. Ouvintes, Deus te abençoe. No nome de Jesus Cristo. Amém. Vai